então, sobre essa visita do presidente Lula ao presidente do Chile, né, o Gabriel Boric, porque hoje ele desembarcou, na verdade, ontem em Santiago, no Chile, para participar hoje dessa reunião de alto nível Democracia Sempre, convocada pelo presidente chileno Gabriel Boric. O encontro reúne líderes e representantes de países como Brasil, Espanha, Colômbia e Uruguai para discutir o fortalecimento institucional, nesse momento em que a política brasileira sofre com essa relação com o presidente dos Estados Unidos e o tarifaço. E aí aqui nessa matéria do Metrópolis.com, da Maria Eduarda Portela, nossa repórter que foi lá ao Chile acompanhar o presidente Lula, ela traz algumas observações importantes sobre a questão do próprio Chile, né, no meio desses 25 países que foram tarifados pelo Donald Trump. O Chile não foi tarifado, né? Não sei se ainda, se a gente pode esperar ainda alguma tarifa do Trump em relação ao Chile, mas tem esse ponto aqui que a Maria Eduarda Portela levanta sobre o Chile ser um dos principais produtores de cobre do mundo, sendo afetado por essa nova medida do presidente norte-americano. E o Chile é responsável por mais de 20% da produção de cobre do mundo e, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o segundo maior produtor mundial de lítio, com cerca de 30% de participação na produção mundial. E, claro, tem esse ponto também importante, que esse encontro no Chile visa dar continuidade a uma iniciativa lançada em 2024 durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU. A reunião busca construir um posicionamento conjunto em defesa da democracia e do multilateralismo. Os representantes do Brasil, Chile, Espanha, Colômbia e Uruguai vão trabalhar em propostas para que elas sejam apresentadas na próxima Assembleia Geral da ONU, em setembro, em Nova York, nos Estados Unidos. Portanto, está tudo bastante ligado. E esse ponto aqui na defesa da democracia e também do multilateralismo, que é totalmente o inverso do que o presidente Trump vem fazendo com essas medidas unilaterais de tarifar pesadamente 25 países, União Europeia, sanções secundárias em relação a quem faz negócios com a Rússia em 500%. Então, a gente pode esperar, né, professor, declarações importantes do Boric, do Gabriel Boric, presidente do Chile, e também, claro, mais declarações importantes do presidente Lula, né? E talvez outros chefes de Estado aqui que vão participar dessa reunião. Natália, essa reunião se mostra importante e ela vai ter continuidade também na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, né, que sempre ocorre em setembro. E aí tem 3 pontos que eu acho importantes. Primeiro, que dos 4 presidentes que vão se reunir, 3 deles, né, à exceção do Uruguai, passarão por eleição no próximo ano. No caso do Boric, no Chile, o Brasil aqui e o Gustavo Petro na Colômbia. Segundo, é que o encontro, né, está na pauta, além da democracia, outro tema muito importante que é o combate às desigualdades. E é claro que essas medidas do Donald Trump, adotada contra o Brasil, né, também contra a Colômbia, vão estar em pauta. E o terceiro é que a Colômbia, ela participa, ela é um parceiro extra-OTAN. E o Gustavo Petro já indicou, né, o desejo dele, enfim, de retirar, ou a intenção, melhor dizendo, de retirar a Colômbia desse status, né, de parceiro extra-OTAN. Então, esse encontro é importante também porque os 4 governantes vão trocar impressões sobre como está, por exemplo, o avanço da extrema-direita na nossa. Como que a desinformação tem afetado cada uma das respectivas sociedades. Então, se faz necessário esse diálogo, né? E poderia ter mais países, como, por exemplo, o México, nesse grupo, que seria muito importante. Sinto aí a falta, neste momento, né, da presidente Claudia Sheinbaum, que também é duramente atacada pelo governo Trump, e que o México tem conseguido, né, enfim, combater a desinformação e combater, de certa forma, a extrema-direita por lá. Ou, de outra forma, ela não tem o mesmo
peso, a mesma presença na vida pública que tem, por exemplo, no Brasil. Então, nesse sentido, México e Brasil têm realidades opostas. Então, é importante também ampliar o número de países participantes. Não sabemos também se outros países foram convidados e não puderam comparecer, mas, de toda forma, o México também é um dos países que poderia, né, se somar a esse grupo e a essa iniciativa. Pois é, e eu lembro que em setembro, quando vai acontecer, né, a Assembleia da ONU lá nos Estados Unidos, muito provavelmente é o mês que acontecerá o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da trama golpista. E como Donald Trump vem sempre reforçando a defesa dele a Bolsonaro e que tudo que acontece com ele na justiça brasileira gera esse preço tão custoso para o Brasil em relação aos Estados Unidos, porque o Trump sempre utiliza Jair Bolsonaro para falar do tarifaço, a gente sabe que a relação certamente entre Lula e Trump vai ficar cada vez mais complexa, pelo que a gente tem acompanhado nesses próximos meses, e tendo essa questão tão emblemática do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no mês que vai ter a Assembleia da ONU, enfim, também podem ser elementos que piorem essa relação do presidente brasileiro com o presidente americano, né, professor? Sim, Natália. Mas, por outro lado, se nós também retomarmos um pouquinho aí no tempo, né, recuarmos um pouquinho no tempo, nós vamos chegar no ano de 2003, que foi quando o presidente Lula tomou posse pela primeira vez. E naquele momento, a agenda entre Brasil e Estados Unidos estava tensionada por conta da proposta dos Estados Unidos da área de livre comércio das Américas. Mas em seguida veio, né, a guerra do Iraque. E aí toda a atenção dos Estados Unidos foi levada para a Ásia Central, para o Oriente Médio. E o fato é que os Estados Unidos eles têm outras agendas, é claro, muito mais, digamos, densa do que essa que ele está desenrolando com o Brasil. Então também pode vir a acontecer um ou outro evento, né? Não uma guerra em si, mas enfim, outros eventos que acabem também levando a atenção e energia política dos Estados Unidos para outras partes do mundo. Essa é uma possibilidade, né? E, portanto, o Brasil vai apostando também de que não chamar muita atenção, não despertar muito, né? Enfim, a ira, ou despertar mais a ira dos Estados Unidos. Mas o fato é que um ataque à soberania nacional, como o Brasil está sofrendo, antes conversamos há pouco, intervenção, né, tentar uma intervenção no judiciário, tentar, tentar humilhar, digamos assim, ou expor publicamente autoridades brasileiras hoje do mais alto, né, do topo, né, do judiciário brasileiro, né, o Supremo Tribunal Federal, mesquinhamente, né, retirando os vistos, né? Então é um fato que choca, né? E ao mesmo tempo mostra também que os Estados Unidos, né, não é a primeira vez que eles fazem isso, eu mencionei um exemplo aqui, mas os Estados Unidos, eles, quando querem infernizar a vida de alguém, né, sai de baixo. Sim, e falando nisso, professor, só para a gente encerrar, 6 meses... 6 meses, é isso? 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses do segundo governo de Donald Trump, voltou mais bélico e mais unilateral, fazendo esses tarifaços. Saíram algumas pesquisas ao longo do final de semana da rede americana de jornalismo, enfim, das redes americanas de jornalismo. Teve uma pesquisa divulgada pela CNN no domingo, que 55% dos entrevistados acreditam que as deportações promovidas por seu governo foram longe demais, um aumento de 10 pontos em relação a fevereiro. Um outro dado que chama atenção é que 57% se opõem à criação de dezenas de milhares de vagas em centros de detenção para migrantes, apenas 26% apoiam a medida. E tem um outro levantamento da outra emissora, a CBS, que mostra que 56% dos entrevistados acham que o governo Trump está mirando principalmente imigrantes que não representam uma ameaça real, contra 47% do mês anterior. E o apoio geral às medidas migratórias caiu também para 49%, uma queda de 10 pontos desde fevereiro e de 5 em relação a junho.
E tem aí outros dados que mostram o quanto esse segundo governo Trump não tem sido polêmico só para fora dos Estados Unidos, mas também internamente, e eu destaquei esses pontos que para Donald Trump têm sido muito importantes, que é a questão da imigração, que desde o começo, né, desse segundo governo ficou pior. Os Estados Unidos já têm essas medidas, né, contra o movimento imigratório, mas que com esse governo Trump 2.0 a coisa ficou mais violenta, né, professor?